Fala-se tanto em cota que eu acho que devia aprovar a poligamia para ministro do STF e eles terem cota. Eles precisam casar com uma mulher branca, com uma mulher preta, com uma mulher indígena, com uma mulher proveniente de classe miserável e com uma mulher trans. Para ter mais equanimidade na advocacia nas cortes superiores. Fachin, histórico militante da extrema esquerda brasileira, presidente do Supremo Tribunal Federal e, por que presidente do STF, em razão das normas ilógicas, ardilosas, das armadilhas legais produzidas por um legislativo tão podre que hoje sequer pode ser chamado de fato de poder. Também o mesmo ministro Fachin, presidente do Conselho Nacional de Justiça, vá moralizar o STF com seu prometido código de ética aloprado. Esse alguém pode tirar o seu cavalinho da chuva. O raio, inclusive, já torrou a pessoa que espere o cavalinho. A primeira manifestação pública do presidente do STF, CNJ, a respeito da escandalosa crise em que o tribunal se afundou por conta de inúmeros casos que têm forma de corrupção, cheiro de corrupção, gosto de corrupção, dinâmica de corrupção e soam como corrupção, mas que não podem ser chamados de corrupção nem pela imprensa, nem por ninguém, nem mesmo por quem tem a prerrogativa constitucional da garantia da imunidade parlamentar, que foi substituída pela garantia da imunidade judiciária, sob pena de condenação por crimes que existem e que não existem. Foi um balde de pedras de gelo arremessado contra o cidadão brasileiro de bem. Fachin pode ter sinalizado, aquele sinalizado do Moraes, hein? Ó o sinalzinho do Moraes lá no Corinthians. Fachin pode ter sinalizado que o tribunal deve corrigir as excrescências monocráticas de Toffoli ao mencionar que as decisões do Supremo são tomadas por colegialidade, só se for o sorvete colegial, né? Mas não condenou tais excrescências monocráticas de Toffoli. Muito pelo contrário. O Fachin defendeu Toffoli e atacou não apenas a imprensa, mas também os setores da sociedade que estão escandalizados com as promiscuidades de Toffoli e de Alexandre de Moraes, vulgo Mussolini da Moca, com o Banco Master de Daniel Vorcaro. Banco investigado pela maior fraude financeira já registrada na história brasileira. No caso de Toffoli, acrescentou-se ainda na semana passada o presentaço de véspera de Natal no valor de 200 milhões de reais a um centro de estudos que serve como artificioso entreposto comercial entre prefeituras e escritórios de advocacia, de modo a burlar a inconveniência da necessidade de ocorrência licitatória. Os beneficiados, filhos de ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o genro do ministro Luiz Fux, do STF. Esse presentaço que engordou o peru, glu, 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 a ponto de explodir o animal, foi dado à revelia do Ministério Público, do juiz natural, da fase processual. Ainda não era momento de recorrer ao STF, enfim, de absolutamente todo o devido processo legal. Para Fachin, as reportagens que trouxeram à luz as graves denúncias contra o Mussolini da Moca e Dias Toffoli são ameaças e intimidações. Fachin repete a cantilena fascista, aquela segundo a qual o Duce ou o Führer não cometem erros. Estratagema barato, porco, pornográfico, que se tornou política de Estado a partir do primeiro dia do governo Lula, quando ele entregou à AGU, Advocacia Geral da União, a missão de intimidar processualmente todos os seus críticos. Aspas para o Fachin. Quem tenta desmoralizar o STF para corromper sua autoridade, autoridade, quem tenta desafiar o meu autoritarismo, não, deixa eu ler aqui, quem tenta corromper
o STF para corroer a sua autoridade a fim de provocar o caos e a diluição institucional, está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito. Fecho aspas. Ora, Fachin. Revelar escândalos não é a imprensa que desmoraliza o STF. Somente ministros do STF, através dos seus atos, têm o poder de desmoralizar a instituição. Fachin, ao final, desafiou o povo brasileiro. Aspas. Quem almeja substituir a ousada pedagogia da prudência pelo responsável primitivismo da pancada errou de endereço. Fecho aspas. Fachin, boca mole presidente de uma corte constitucional que nos últimos anos insiste em aniquilar o texto constitucional, ou é um grandíssimo imbecil ou um grandíssimo malandro. Pode ser os dois, mas a hipótese da hipocrisia é mais provável. Toffoli avisou que fica, não larga o osso. Moraes continuará o mesmo e intocável Mussolini da Moca. Nenhum dos ministros do STF, a depender do Fachin e da maioria qualificada do seu plenário, será obrigado a nada. Nem mesmo serão obrigados de cumprirem a Constituição e a lei. Quanto à lei infraconstitucional, meus amigos, o pretendido Código de Ética do Fachin promete escancarar que a lei processual não precisará mais ser cumprida. Os ministros do STF provavelmente não precisarão mais, como manda o artigo 144 do Código de Processo Civil, declararem-se impedidos quando calhar de julgar em processos dos quais o advogado ou defensor público seja seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau. Para Fachin, agora, a lei brasileira se tornou filhofóbica. É isso mesmo. Em entrevista ao Estadão, o presidente do STF e do CNJ defendeu que um código de conduta deve levar em consideração uma mudança de cultura sem moralismo barato e que não pode incorrer em, aspas, filhofobia. Segundo o levantamento do portal UOL, aliás, nos tribunais superiores do Brasil, apenas 14 familiares de ministros do STF atuam em 1.921 processos. A lista inclui filhos, cônjuges, ex-cônjuges e irmãos. Mas pode ser maior, porque nós temos casos sigilosos e investigações em andamento que não entram nessa conta do UOL, como, por exemplo, o caso da mulher do Mussolini da Moca, Alexandre de Moraes, no processo envolvendo o empresário Nelson Tanuri. Pensa comigo, presta atenção. O Brasil ele tem mais de 1.550, ele tem mais de 1 milhão, presta atenção, o Brasil tem mais de 1.550.000 advogados, na ativa. Segundo números divulgados pelo CNJ, o Brasil tem cerca de 80 milhões de processos pendentes de julgamento. 1.550.000 advogados, 80 milhões de processos pendentes de julgamento. Imaginemos a hipótese de distribuição equânime entre todos os advogados. Cada um dos mais de 1 milhão, cada um dos mais de 1.550.000 advogados teria 51 processos para tocar entre primeira e última instâncias. Fossem familiares de ministros do STF, atuariam em 137, somente nos tribunais superiores. Mas, se nós consideramos apenas o universo de cerca de 520.000 processos que correm no STJ e no STF, matematicamente, menos de 1/3 dos advogados brasileiros teria apenas um, e somente um, caso patrocinado. Em números médios, portanto,
ser familiar de um ministro do STF aumenta em, no mínimo, 13.600% as chances de advogar nas mencionadas cortes superiores brasileiras. Isso apenas em números, porque em valores financeiros, sabe-se que nos tribunais superiores costumam tramitar os casos com as cifras mais nababescas do judiciário. Parece que encontraram o ponto fraco de Fachin, o bolso. E o cidadão de bem? E o cidadão de bem, Scaff? Esse vai merecer ser preso daqui a pouco pelo crime de corruptofobia? Foi muito infeliz a manifestação do ministro Fachin. Eu quero aqui me solidarizar a ele, porque ficam adjetivando ele lá no tribunal. Olha o nível que chegou o Tribunal Superior, os próprios colegas tirando sarro um do outro no presidente da corte. Quero aqui me solidarizar, porque a gente tem que se respeitar como operador do direito, seja advogado, Ministério Público, Judiciário, delegado de polícia, procurador. Nós não temos hierarquia entre nós, que isso fique muito claro aqui para a nossa audiência. Mas, Pavinato, com toda sinceridade, está difícil comentar um país em que o STF é notícia diária. Um STF que declara ser contra a lei processual, que rasga a lei processual, que legisla contra aquilo que já foi legislado. Quer dizer, eles simplesmente, eu não consigo entender até que ponto eles vão olhar para a lei e descumprir a lei na cara dura de todo mundo. Porque isso que você acabou de comentar com relação a processos nos tribunais superiores, isso é a morte da advocacia. É a morte da advocacia. O cara que se formou... Fala tanto em cota, o Scaff, fala-se tanto em cota que eu acho que devia aprovar a poligamia para ministro do STF e eles terem cota. Eles precisam casar com uma mulher branca, com uma mulher preta, com uma mulher indígena, com uma mulher proveniente de classe miserável e com uma mulher trans. Para ter mais equanimidade na advocacia nas cortes superiores. Mesmo que divorciado, né? Exatamente. Esses números que, na verdade, rasgam o Código de Processo Civil, porque existe impedimento e suspeição do juiz, esse artigo não foi revogado até hoje, só demonstra que Brasília é outro país. É outro país. E para a advocacia, Caivano, não importa se tem peticionamento eletrônico. 99% dos advogados do Brasil não chegam em Brasília. E eles fazem questão, por uma questão financeira, de afunilar isso, de afunilar mesmo. E dizer, você só consegue chegar em mim, você só consegue falar com o ministro, você só consegue falar com determinada pessoa se você contratar esse escritório. A, B, C, D, E, F, G, H. Isso não é de hoje, Pavinato. Não é. Isso não é de hoje. Isso é de antanho. Sim. É de antanho. Eu parei de advogar por conta disso também, entre outras coisas, Caivano. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não acho errado, eu não acho nada antiético você ter um escritório em Brasília para atender Tribunal Superior. Qualquer advogado poderia ter. Exatamente. Isso. Não é problema. Isso não é o problema. Olha, eu sou especialista em tribunais superiores. Ah, você só faz isso? Sim, eu me especializei nisso. Ok, sem problema. Ah, você é um grande advogado que sustenta oralmente como ninguém? Maravilha, eu vou te contratar. Não é esse problema. O problema é você admitir o impedimento na cara dura. O problema é você admitir a suspeição, a parcialidade na cara dura. Veja só, em nenhum tribunal superior do mundo, para começar, tem 2.000 processos em andamento. Não tem nem 2.000. Na corte americana não deve ter nem 150 andando, porque eles julgam 10 processos por ano. Aqui virou tribunal de petição. Virou tribunal de petição, quer dizer, o TST fala uma coisa, não, põe uma petiçãozinha lá. Não, mas você vê, liga pro partido político aí. De São Sebastião. Sim. São Sebastião, ele entrou com um processo de royalties, né, direitos petrolíferos. Isso. Caso R$1 bilhão, valor da causa. São Sebastião ganhou o processo, mas na hora de pagar os honorários dos advogados de São Sebastião, o Ministério Público de São Paulo, na instância pertinente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, falou, não, peraí, para, vai pagar não.
Essa contratação está irregular. Não teve licitação para o advogado e não foi o jurídico da prefeitura. A prefeitura contratou sem licitação um centro de estudos de não sei o que petrolífero. Contratou sem licitação porque não existe tal centro. Não existem centros de estudo de piriri pororó. Então eu crio o centro de estudo piriri pororó, só tem eu no Brasil. Então assim, dispensa. Mas daí sabe o que o centro de estudo faz ao invés de estudar? Contrata escritório de advocacia de filho de ministro. Exato. Porque daí você burla a licitação. Aí o Ministério Público falou não. Aí o TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, falou, tem razão, vou suspender. Não vai receber porque está irregular. Fere até o Estatuto da Advocacia. Ora, ao invés de recorrer, recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF, o que o Centro de Estudo fez? Mancomunado com os filhos, inclusive com o genro do Fux, fizeram a porra da petição. O que é petição? Petição não é nada, um negócio que inventaram para você protocolar qualquer coisa no STF. Exatamente. Fizeram a petição, fizeram cair com o Toffoli, que falaram que ele tinha decidido um caso, num agravo de não sei o que, do piriri pororó, que ele já estava prevento, e o Toffoli, em 3 horas... foi protocolado na véspera de Natal. E em 3 horas, ele mandou o Tribunal de Justiça mandar a prefeitura pagar 200 milhões. E a prefeitura pagou. Quer dizer, via petição, não é nem recurso. Via petição, não. Morreu o processo, morreu o direito, Caio. Eu tô achando... Aí eu vou advogar para quê? Eu tô achando que vocês são filofóbicos. É filofobia vocês agora. São filofóbicos. Tá, e outra expressão desgraçalizada no Brasil. Exato, não, mas era isso que eu ia falar. Você no começo do programa, você usou o termo que é vulgarmente utilizado no esquerdismo, que é o modismo, né? O woke. O wokeismo. Woke significa acordado. Então, para você participar desse tipo de mecanismo, você precisa estar de acordo com essas leis não escritas do wokeismo, a metodologia woke. Eu estou terminando o livro do Vivek Ramaswamy, negócio assim, ele é um indiano, e ele fala muito do quanto o woke destruiu os Estados Unidos. Mas só que no Brasil já passaram a régua há muito tempo. E esses burocratas se valem justamente disso para reescrever conceitos. Filofobia é a destruição do conceito de nepotismo. Nepotismo é vedado pela Loman, é vedado na própria Constituição. Ah, mas alguém vai perguntar onde é vedado na Constituição? No princípio da administração pública. Moralidade. Princípio da moralidade, isso é imoral. O Pavinato foi irônico quando disse que tinham que casar com um monte de mulher, cada uma vinda de uma origem. Porque isso é imoral. Pode ser imoral, mas não é imorais. Não é amorais. Amorais. Tá vendo? Vira piada. A gente tá num país da piada pronta. Nós temos que coringar aqui todo santo dia. É isso, Pavinato. Não adianta nem estender demais. Não, mas o Faquinha, hein? A filofobia... Carmen Miranda? E criminalizando a imprensa. Não, e detalhe, eles falam em democracia como se eles fossem frutos da democracia. Você foi eleito para ser ministro. E donos da democracia, donos do conceito. Não, fala em democracia, mas a democracia está no legislativo e no executivo. Porque eles que são eleitos e mas aí você veja que é a famosa assim, guerra de palavras. É, guerra de palavra total. O jogo de linguagem. Exatamente. Wittgenstein, filósofo, já matou essa chave. E esse jogo de linguagem... de palavras, jogo de linguagem. Desgasta quem fala que 2 mais 2 são 4, 6 meses. Claro. Eles jogam uma mentira, se escondem... Claro. E a gente fica aqui 6 meses dizendo, olha, 2 mais 2 não são 5, 2 mais 2 é 4. E o tempo vai passando, e o governo não faz nada, e eles não entregam nada. Máfia, é máfia. É máfia. Da narrativa. Não, é máfia de todo sentido. Máfia. Isso é máfia. É Cosa Nostra. O STF virou Cosa Nostra de quem? De quem tá lá. A gente devia mudar todo o conceito do programa também e só falar de filme de máfia, né, Pavinato? Só. Dava pra você conseguir confabular. Não, mas parece que família, hein?
Ó, o que que eles estão... Quem é o capo de Tuticap? Quem Não é dá a pra saber. Targaryen? Não, isso aí é Game of Thrones. Olha, segundo o Lauro Jardim, do Globo, o Lula... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.